Boa tarde, eu sou Eduarda Araújo da Silva Martins, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Apresentarei, nesse primeiro colóquio internacional de literatura e imprensa, um trabalho intitulado O Affaire de Dreyfus na imprensa brasileira, literatura e efeitos de rubricagem. No final de 1894, o exército francês condenava injustamente por traição Alfred Dreyfus. O caso ganhou a atenção da imprensa, sobretudo antissemita, desde o início, por se tratar da prisão de um oficial de origem judaica. Entre os anos de 1897 e 1899, contudo, o caso ganhou repercussão mais ampla após o envolvimento do escritor Émile Zola, que à época gozava de prestígio internacional. Zola iniciou, no final de 1897, uma campanha na imprensa em busca da revisão do processo que condenara Dreyfus à prisão perpétua. Em 1898, o escritor publica uma carta aberta ao presidente da República, intitulada J'accuse, que lhe rende um processo por difamação às custas da revisão do processo Dreyfus. É inegável a importância de Zola para o envolvimento e visibilidade do caso Dreyfus. A imprensa publicava doses periódicas de notícias sobre seu andamento, que criaram no público leitor uma rotina de leitura como aquela dos romances em folhetim. As reviravoltas no caso, o surgimento de provas que supostamente indicariam a culpa de Dreyfus, a refutação dessas provas por seus defensores, a carta de Zola ao presidente da República, o julgamento de Zola por difamação, o veredito não favorável do julgamento que levou o escritor a se autoexilar na Inglaterra para fugir da prisão, o novo julgamento de Dreyfus em Rennes, a segunda condenação do capitão, mas então com circunstâncias atenuantes, o seu perdão, a anistia aos envolvidos no caso, a morte de Zola, a reabilitação de Dreyfus no exército francês, até o atentado contra ele, quando os restos mortais de Zola eram transferidos ao Panteão de Paris, constituem momentos de uma longa narrativa de suspense, com idas e vindas, reviravoltas e desenlace, em etapas que criaram uma expectativa no leitor do final do século XIX e início do século XX. O caso tomava os principais contornos desse gênero romanesco, que incluíam tramas e personagens paralelos, construindo micronarrativas dentro da narrativa maior, que foi o caso do Dreyfus. Nessa história, que durou 14 anos, de 1894 a 1908, sendo seguida nas páginas dos jornais, não faltavam peripécias para atrair a curiosidade do público leitor e fomentar a rivalidade entre dois grupos opostos. Assim, a cada novo acontecimento, uma nova onda de debates e notícias aparecia na imprensa. Os leitores passam a seguir de perto o caso do Dreyfus, que se estrutura sob os mesmos moldes da ficção, se apresentando como um romance judiciário. Os jornais se depararam com um privilégio incomparável, segundo Alain Pagès, o de trazer informações sobre a realidade, porém de maneira distribuída ao longo de meses e anos. As informações sobre o caso, contudo, não se limitaram às fronteiras nacionais. Jornais do mundo inteiro acompanharam o desenvolvimento do caso Dreyfus e também se posicionaram a favor ou contra a condenação do capitão. Não foi diferente no Brasil, já que o país mantinha intensa conexão com a França naquela época. Nessa comunicação, vamos apresentar como a imprensa brasileira acompanhou o caso Dreyfus, examinando a variedade de rubricas mobilizadas para o evento e seus efeitos. Para isso, tomaremos a região nordeste do país como exemplo. Nosso recorte temporal cobre os anos de 1897, início da intervenção de Zola,
a 1908, quando Dreyfus sofre um atentado durante a cerimônia de transposição dos restos mortais de Zola ao Panteão de Paris. No Brasil, o caso foi amplamente discutido e acompanhado pela imprensa. Muitos jornais, rubricas, foram criadas especialmente para em muitos jornais, rubricas foram criadas especialmente para cobri-lo. Nelas era possível encontrar gêneros diversos, como o artigo de opinião, a notícia, a entrevista, o relato, a carta aberta, entre outros. É o caso, por exemplo, do Orbe, jornal noticioso de Alagoas, que busca, como indica em seu editorial, advogar a causa do honesto, do justo e do útil, com a linguagem da justiça e da imparcialidade. Este periódico criou a rubrica Questão Dreyfus, para abarcar diversos textos sobre o caso. Dentre eles, destacamos a publicação de J'accuse, dividida entre os dias 4 e 9 de março de 1898. A carta é introduzida com uma nota que demonstra a preocupação do jornal em manter os leitores atualizados com a evolução do caso. Notícias rápidas e objetivas trazendo informações diversas sobre o caso também foram publicadas na imprensa na mesma rubrica. Este modelo de notícias foi amplamente usado pela imprensa da região Nordeste, mantendo o leitor sempre informado sobre novos acontecimentos. No Pacotilha do Maranhão, jornal noticioso que se declara não político, foi criada a rubrica A Questão Dreyfus, na qual se encontram notícias curtas, enviadas por telegrama, marcadas pela localização e periodicidade, além do artigo de opinião. Vários artigos foram escritos ao longo do caso do Dreyfus. Destacamos nessa comunicação aquele publicado em duas partes, nos dias 15 e 28 de março de 1898, pelo jornalista Eduardo Salamonde, que se tornaria, no ano seguinte, o redator-chefe do jornal O País, do Rio de Janeiro. O articulista compara o caso de Dreyfus a um drama composto por diversos episódios. Essa comparação com a literatura não é nova. O próprio Zola já assinalava em J'accuse a imaginação romanesca do comandante de Petit-Declan, que teria criado um caso de Dreyfus. O que podemos notar, no entanto, com a publicação contínua de informações sobre o caso na imprensa do Nordeste brasileiro, é que ele aparece mais como um romance folhetinesco, devido à sua periodicidade de informações, que ganha grande efeito de folhetim a partir das rubricas. Desse modo, o leitor é direcionado pela própria rubrica a acompanhar o caso. No entanto, alguns jornais veiculam as notícias sobre a condenação de Dreyfus em rubricas já existentes, como o Evolucionista do Alagoas, que publica em notas esparsas notícias sobre a reabilitação de Dreyfus ao exército francês, publicada em 24 de julho de 1906. O Diário do Maranhão trará em Notícias Telegráficas, na edição de 22 de agosto de 1898, notícias sobre o caso. Finalmente, os jornais podem trazer, em medida menor, textos sobre o caso que não estejam vinculados a nenhuma rubrica fixa do jornal. É o caso, por exemplo, da entrevista feita com Zola pelo correspondente do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro,
Tobias Monteiro e republicada no Jornal do Recife em 27 de julho de 1898, sob o título Entrevista com o Senhor Zola. Como foi visto, os jornais demonstraram com frequência uma preocupação em manter os leitores atualizados sobre os fatos. Isso contribuiu para a publicação periódica de notícias sobre o caso e para a criação de rubricas, tendo em vista que o jornal é o espaço onde convivem dois regimes discursivos diferentes, o literário e o jornalístico. Nota-se que a proximidade entre eles gera fenômenos constantes de contaminação. O jornal se serve dos modos poéticos da literatura, segundo Terranty, como os protocolos narrativos do romance realista e naturalista, fundamentados na observação do real, e promove mudanças em suas práticas discursivas através da criação de uma escrita da observação. Segundo Marie-Ève Terranty, esses fatos contribuem para a formação de diferentes formas de escrita na imprensa. A escrita, primeiro, a escrita ficcionalizada, como aquela que encontramos no romance folhetim. Segundo, a escrita de narrativa mínima, que tenta apagar o observador. Terceiro, a escrita da coisa vista, que coloca em evidência a percepção e a subjetividade do observador. Observaremos a seguir como esses procedimentos aparecem nas rubricas sobre o caso Dreyfus, nos periódicos analisados, atentando para a contaminação entre o discurso jornalístico e o discurso literário. Naquela notícia publicada no Diário do Maranhão, no dia 22 de fevereiro de 1898, notamos marcas da escrita ficcionalizada e da escrita da coisa vista. Vou ler o trecho. Apesar das precauções tomadas pela polícia, pessoas do povo, ao entrar Zola no tribunal para assistir à audiência de ontem, atiraram-lhe imundícies, vaiando-o e dando-lhe murras. O grande romancista, então, completamente calmo, com a tranquilidade de um novo Cristo, apostrofou a multidão. Esta que já se achava mais calma à entrada do mesmo edifício do coronel Picard, uma das testemunhas favoráveis a Dreyfus, prorrompem em violentas manifestações. E tomaram elas tal intensidade que a polícia viu-se obrigada a empregar a força para abrir o caminho a Picard até a sala das audiências. É possível notar a narrativa de um fato verdadeiro como se fosse um fato fictício, seguindo uma sequência de ações, configurando assim uma escrita ficcionalizada do evento descrito. Esse texto também revela marcas da escrita da coisa vista, uma vez que apresenta marcas da subjetividade do narrador. A notícia publicada na rubrica Questão Dreyfus, no Orbe, do dia 27 de agosto de 1898, também demonstra a marca de ficcionalização identificada pelo seu título romantizado, Dedicação a uma esposa. O texto segue com marcas da escrita da narrativa mínima, como o apagamento do observador, e apresentando uma sequência objetiva dos fatos. Apesar do título romantizado, a notícia se desenvolve de maneira objetiva. Contudo, a inserção de falas do advogado e do jornalista revela mais uma marca do texto de ficção, no qual o narrador observador dá voz aos personagens. Nesse trecho aqui, a gente consegue ver, logo ao final, uma fala do advogado, seguido de uma resposta do jornalista. Outros textos, contudo,
se mostram altamente ficcionalizados. É o caso daquela entrevista com Zola publicada no Jornal do Recife. Lerei esse trecho. Anteontem, à 1h da manhã, achava-se em casa do grande romancista, na tranquila rua Bruxelas. Desde a entrada até o primeiro andar, onde me demorei, as paredes mostravam que ali morava um artista. Gravuras, quadros, estátuas, esculturas em madeira, móveis antigos ornavam as divisões do prédio por onde passei. A pequena sala de espera, no pavimento térreo, tinha nas paredes vários desenhos representando cenas do Assommoir. E a sala de bilhar, diversas coroas e outros mimos, com calorosas inscrições dos ofertantes. O gabinete de trabalho é pequeno e tem um dos ângulos um largo do céu antigo. A mesa é de tamanho regular, apenas duas pequenas estantes, talvez de 1,5 m de altura, guardam a biblioteca do romancista. Ele confessa que tem poucos livros e pouco lê. Levanta-se cedo, trabalha das 9h da manhã à 1 da tarde, sai depois do almoço e à noite, depois do jantar, escreve a correspondência e trabalha de novo até meia-noite mais ou menos. O texto escrito pelo entrevistador se mostra altamente descritivo, como um romance realista, que apresenta todos os detalhes do ambiente antes de inserir o personagem do escritor em suas ações cotidianas. Podemos, portanto, estabelecer, a partir da leitura desses dados, uma forte relação entre literatura e imprensa. Há 2 pontos a serem destacados sobre o modo de circulação das informações sobre o caso de Dreyfus na imprensa brasileira. O primeiro se dá em relação ao efeito de rubricagem, o segundo em relação aos modos do discurso. Sobre o primeiro, entendemos que tanto as rubricas criadas para comportar informações sobre o caso, quanto aquelas fixas, criaram um efeito de romance-folhetim, pois apareciam de maneira periódica, trazendo a cada publicação novos fatos sobre essa narrativa que foi o caso Dreyfus. Certamente, o nome da rubrica também causava no leitor a sensação de estar acompanhando a leitura do mesmo romance-folhetim. Por outro lado, vimos que boa parte dos textos que circularam na imprensa mantinham marcas de uma narratividade romanesca, contribuindo assim para o efeito de leitura de um romance-folhetim. Muito obrigada.